Poucos falam sobre esse momento, mas foi ali que tudo começou. Antes dos milagres, antes da cruz, antes de qualquer palavra pública, houve um silêncio. Um lugar ermo, seco, sem testemunhas. E ali, no mais absoluto abandono, aconteceu o encontro que o mundo esqueceu, mas o inferno jamais pôde apagar. Jesus e Satanás, frente a frente, no deserto. Não foi uma metáfora, foi uma batalha real, invisível, decisiva. O Filho de Deus não enfrentou o tentador no templo, nem em meio aos discípulos. Mas no deserto, onde tudo é ausência, onde a alma fica nua, onde até o eco se cala. Porque esse foi o campo de batalha escolhido pelo céu? Neste vídeo, você vai entender o que esse combate significou e por que ele revela segredos espirituais profundos sobre a vida interior, sobre os desertos que vivemos hoje e sobre como o mal se aproxima quando estamos mais vulneráveis, mas também quando estamos mais próximos do céu. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Aqui, os episódios esquecidos da fé renascem. Aqui, cada silêncio da Escritura volta a falar. Se este conteúdo tocar sua alma, curta, compartilhe e inscreva-se. Mas, sobretudo, ouça com o coração. O deserto na Bíblia nunca é apenas um lugar físico. Ele é um símbolo, uma escola espiritual. Foi no deserto que o povo de Deus aprendeu a confiar. Foi lá que Moisés viu a sarça arder. Foi lá que Elias escutou o sussurro de Deus no silêncio. O deserto é onde o céu toca a terra, mas só os puros de coração percebem. Jesus não entrou nesse lugar por acaso. O Evangelho é claro. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Foi o próprio Espírito Santo quem o levou à solidão. Mas por quê? O deserto é o útero da missão. Antes da pregação, a provação. Antes da glória, o confronto. E esse confronto foi com aquele que conhece os atalhos, que oferece poder sem cruz, pão sem fé, religião sem entrega. Mais adiante, vamos descobrir o que cada tentação realmente significava e o que elas dizem sobre nossas próprias batalhas interiores. Mas antes, precisamos entender quem é este adversário que ousou falar com o Cristo encarnado. Não apenas o tentador, mas o que divide, o que acusa, o que engana. Talvez, ao mergulhar nesse encontro esquecido, você perceba que os desertos da sua vida não são sinais de abandono, mas convites do Espírito para que você também enfrente o que está oculto e permita que os anjos venham depois. O deserto não é apenas cenário geográfico, ele é uma realidade espiritual. Na Bíblia, o deserto é onde Deus forma, testa e revela. Para os olhos humanos é um espaço árido, sem vida, sem sentido, mas para os olhos da fé, o deserto é o laboratório secreto onde o céu trabalha em silêncio, onde tudo é arrancado, menos a essência. E a essência é o que salva. Quando o Evangelho diz que Jesus foi conduzido ao deserto, não fala apenas de um lugar, fala de um processo, de um chamado. O deserto é um espaço de vazio, e é exatamente por isso que Deus o escolhe. Lá não há ruído de cidades, nem distrações da rotina. Não há alimento para o corpo, nem confirmações para o ego. Só o pó, o vento, o calor e a escuridão. E no meio disso, uma voz que só escuta quem permanece. O deserto nos obriga a encarar aquilo que evitamos. As máscaras caem, os ruídos cessam, e o coração fica nu diante de si mesmo e de Deus. Não por acaso, o deserto é o lugar onde os santos foram forjados. Para o povo de Israel, o deserto não foi o fim, mas o meio. Após a libertação do Egito, Deus não os conduziu direto à terra prometida. Ele os levou ao deserto. E lá, durante 40 anos, purificou seu coração da escravidão. O Egito havia saído de seus corpos, mas ainda precisava sair de suas almas.
No deserto, o maná caía do céu, a água brotava da rocha, a presença de Deus caminhava em uma nuvem e em uma coluna de fogo. Mas nem assim o povo entendia. Murmuravam, temiam, duvidavam. O deserto revela o quanto confiamos ou não. Jesus revive essa experiência, mas de forma perfeita. Ele é o novo Israel. E também ele entra no deserto após o batismo no Jordão, como Israel atravessou o Mar Vermelho. Mas agora, o que está em jogo é o destino de toda a humanidade. Cristo não entra no deserto para fugir. Ele entra para enfrentar. Não o Egito, mas o espírito da mentira. Não o faraó, mas o pai da divisão. A fome que sente não é apenas física. É o grito do corpo tentando encontrar sustento na fidelidade, não nos atalhos. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, e isso é fundamental. Não foi um erro, não foi uma cilada do acaso. O próprio Deus quis que o Verbo encarnado enfrentasse o silêncio, a solidão, o calor e a voz do inimigo. Porque é ali, longe das multidões, que se forjam as decisões eternas. Não há vitória pública sem fidelidade secreta. Não há cruz carregada em público sem joelhos dobrados no deserto. E não há glória sem solidão vivida em obediência. Santo Antão, o grande eremita do Egito, escreveu que o deserto amplifica tudo. As tentações, os pensamentos, os medos, mas também a presença de Deus. Ali, ele foi visitado por visões, ataques demoníacos, noites sem resposta. Mas também ali recebeu consolações do alto, visitado por anjos e mergulhado em paz sobrenatural. O deserto revela o que há dentro de nós. E quando permanecemos fiéis, revela também o que há de Deus em nós. Por isso, tantos santos buscaram o deserto, para lutar e para ouvir. Você já sentiu que foi lançado num deserto interior? Um tempo em que nada faz sentido, em que Deus parece distante, em que as tentações aumentam e a alma se sente sozinha. Talvez esse não seja o fim. Talvez seja o início. Como com Jesus, o Espírito pode estar te conduzindo não para a morte, mas para o encontro. O deserto parece vazio, mas talvez seja onde Deus fala mais alto, porque finalmente tudo mais silenciou. Antes que Jesus entrasse no deserto, outros já haviam caminhado por ele, e nenhum por acaso. O deserto aparece ao longo de toda a Escritura como um território de transição entre o antigo e o novo, entre a escravidão e a liberdade, entre a queda e a promessa. Mas é um caminho estreito, que exige fé. Nenhum personagem bíblico sai o mesmo do deserto. Ali, Deus não apenas fala, ele transforma. E o preço da transformação é o silêncio e a entrega total. Israel foi o primeiro a atravessar essa escola divina. Liberto da opressão do Egito, o povo caminhou 40 anos pelo deserto. Mas por que tanto tempo? O trajeto poderia ter durado semanas. Porém, Deus não queria apenas tirá-los da escravidão física, queria arrancar o Egito de dentro deles. O povo precisava aprender a confiar, precisava descobrir que o maná vinha do céu, não da força de suas mãos, que a água poderia brotar da rocha se o coração estivesse aberto. O deserto não era um castigo, era uma cura. Mesmo os maiores profetas não foram poupados do deserto. Moisés, antes de libertar o povo, passou 40 anos no deserto de Midian. Ali, ele viu a sarça arder e ouviu o nome de Deus pela primeira vez. O chamado não veio nos palácios do Egito, mas no chão seco de uma terra esquecida. Elias, outro gigante da fé, fugiu para o deserto após ser ameaçado. E ali, quando já não tinha forças, foi alimentado por um anjo. Depois, entrou na caverna e esperou. Deus não veio no fogo, nem no terremoto, nem no vento forte. Veio no sussurro, no silêncio absoluto. O deserto revela Deus de formas inesperadas. Ele não se manifesta no espetáculo, mas na escuta,
não no excesso, mas na ausência. É por isso que os místicos chamavam o deserto de o lugar do coração, porque lá, sem muletas, sem ruído, sem distrações, o homem escuta aquilo que jamais escutaria em outra parte, e também ali o inimigo se apresenta. Foi no deserto que Israel caiu na tentação do bezerro de ouro. Foi no deserto que murmuraram, duvidaram, desejaram voltar ao Egito. A terra seca mostra tudo o que o coração guarda. Há um padrão sagrado escondido na Escritura. O número 40 aparece como tempo de purificação e preparação. 40 dias do dilúvio, 40 anos de Israel, 40 dias de Moisés no Sinai, 40 dias de Jesus no deserto. Este número não indica apenas duração, ele revela transformação. É o tempo necessário para que o coração seja esvaziado de si mesmo e então preenchido por Deus. E sempre, após esse tempo, algo novo começa. A promessa, a missão, a palavra. Quando Jesus entra no deserto, ele revive todos esses momentos. Ele é o novo Moisés, o novo Elias, o novo Israel. Ele carrega em si todas as histórias sagradas e as cumpre. Onde Israel caiu, ele permanece. Onde Moisés hesitou, ele avança. Onde Elias fugiu, ele enfrenta. Jesus recapitula toda a história da salvação e o faz com silêncio, jejum e fidelidade. É por isso que seu deserto é tão decisivo. Nele, o passado se encontra com o futuro. A promessa se encontra com o cumprimento. A tentação se encontra com o Redentor. Talvez o seu deserto também esteja carregado de memória sagrada. E se o tempo seco que você vive hoje for, na verdade, parte de uma história maior, uma preparação, um eco de algo que já aconteceu e que Deus quer cumprir novamente, o deserto não termina no deserto. Ele é passagem, mas só atravessa quem não volta atrás. Só permanece quem escuta. Só vence quem confia. Satanás não é uma força abstrata, nem apenas uma ideia sombria. Ele é uma pessoa espiritual, real, consciente e absolutamente perversa. A tradição cristã, desde os primeiros séculos, identificou Satanás como o pai da mentira, o acusador, o divisor. Ele não apenas tenta, ele seduz. Ele oferece atalhos. Ele imita a luz. Ele fala uma linguagem aparentemente sensata, mas envenenada na raiz. Quando Jesus o encontra no deserto, o que está diante dele não é um símbolo, mas a inteligência mais perversa já criada, agora completamente distorcida. O nome Satanás deriva do hebraico Satan, que significa adversário. Mas os padres da igreja foram além dessa etimologia. Eles o chamaram de diabolos, o que separa, o que rompe, o que lança divisão. Santo Irineu de Lyon dizia que o diabo ataca principalmente a verdade, porque sabe que a mentira enfraquece a alma. São João da Cruz advertia: o maior engano do inimigo é nos fazer pensar que sua voz é racional. E Santa Teresa d'Ávila, com clareza mística, afirmava: o demônio tem pavor da humildade, é a única linguagem que ele não compreende. No deserto, Satanás aparece com linguagem sofisticada. Ele não grita, ele propõe. Ele não exige, ele sugere. Ele não acusa de início, ele apresenta alternativas. Cada tentação é revestida de algo aparentemente razoável. Transformar pedras em pão? Afinal, Jesus estava com fome. Lançar-se do pináculo do templo era uma forma de provar sua filiação divina. Curvar-se diante de Satanás para receber os reinos do mundo, um atalho para evitar a cruz. Mas cada proposta era uma negação da identidade messiânica. Cada proposta era uma distorção do plano do Pai. Segundo a tradição, o inimigo conhece bem a Escritura, mas a usa de forma distorcida. Na segunda tentação, ele cita o Salmo 91 para tentar justificar um gesto espetacular, mas o faz retirando-o do contexto, torcendo sua finalidade. Assim age o inimigo até hoje.
Usa verdades partidas, meias luzes, discursos que parecem piedosos, mas escondem orgulho e vaidade. Ele não deseja apenas que pequemos, ele deseja que neguemos nossa identidade de filhos, que desconfiemos do Pai, que achemos que precisamos provar algo, até para Deus. O catecismo da Igreja Católica é claro ao afirmar: o demônio é um ser espiritual que se opõe a Deus e ao homem. Catecismo 2.8.5.1. E não age apenas por meio de tentações carnais ou emocionais, mas principalmente por ataques à verdade, à confiança e à adoração. Ele quer deslocar o centro, tirar Deus do trono e colocar o ego, o medo ou o poder. É por isso que Jesus, no deserto, não responde com argumentos, responde com a palavra. Corta a raiz da mentira com a lâmina da verdade revelada. Santo Antão dizia que, quanto mais próxima a alma está de Deus, mais o inimigo tenta confundi-la. Não se trata de obsessão, mas de realidade espiritual. O deserto é campo de batalha, porque é o lugar da decisão. E onde há decisão verdadeira, haverá resistência. Satanás não se importa com quem está no comodismo, mas se inquieta profundamente com quem busca a santidade. Por isso, seus ataques são mais sutis, mais adaptados, mais disfarçados. Ele não vem com chifres, mas com promessas de facilidade. E você, já reconheceu as vozes que falam no seu deserto? Quantas vezes o tentador nos fala com aparência de lógica, de urgência, de solução? Quantas vezes ouvimos conselhos que parecem ajudar, mas roubam nossa paz? No deserto, discernir é tudo, e só discerne quem se ancora na palavra, como Cristo. Satanás ainda sussurra, mas a resposta do Cristo continua viva em cada alma que se mantém fiel, mesmo no silêncio. Jesus não foi ao deserto por acidente. Ele não se perdeu no caminho, nem se retirou por vontade própria. O Evangelho é claro, quase solene. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Mateus 4:1. O verbo usado, conduzir, impelir, levar, carrega um peso espiritual imenso. Não foi um desejo humano, foi uma moção divina. O próprio Espírito Santo, que acabara de descer sobre ele no batismo, o leva ao vazio, ao silêncio, à ausência. Mas por quê? Porque antes da proclamação vem a provação. Antes da missão vem a fundação invisível. O deserto é o primeiro ato da vida pública de Cristo, e isso diz tudo. Antes de falar, ele escuta. Antes de curar, ele se deixa ferir pelo abandono. Antes de ser seguido, ele caminha sozinho. O deserto é como o ventre espiritual da missão, um lugar oculto, onde a obediência é testada na raiz. Jesus vai ao deserto não para se isolar do mundo, mas para vencer por dentro aquilo que enfrentará por fora: a mentira, a vaidade, a dúvida, o medo, o poder fácil. Tudo aquilo que depois ele encontrará nas multidões, nos fariseus, nos discípulos e em cada um de nós. Ao contrário de Adão, que cedeu à tentação no jardim, Jesus é tentado no deserto e vence. Essa inversão é poderosa. No paraíso havia abundância, beleza, companhia. No deserto há fome, calor, solidão. E ainda assim, é no deserto que acontece a fidelidade absoluta. O que era figura em Adão, cumpre-se em Cristo. Ele é o novo homem, o novo começo. E é tentado não por acaso, mas com precisão cirúrgica, nas três grandes áreas da alma: corpo, poder e identidade. Não se trata apenas de resistir a um desejo, mas de selar uma escolha eterna. A tradição dos padres da Igreja interpreta esse momento como um ato de reparação. Cristo se deixa conduzir à solidão para redimir o pecado da desobediência. Ele passa pela provação voluntariamente, assumindo a luta espiritual que todos nós enfrentamos, mas sem cair. Cada resposta que ele dá é uma nova página da história da salvação sendo escrita. E o mais impressionante,
Ele não responde com invenções humanas, mas com a Escritura, com a palavra, como que dizendo: a fidelidade está aqui. Eu sou o que Adão não foi. Eu sou o sim que o mundo recusou. O número 40, 40 dias de jejum, 40 noites de solidão, é mais do que simbólico. É um eco de Moisés no Sinai, de Elias caminhando até o Hóreb, de Israel errando no deserto. Cada instante da vida de Jesus está enraizado na Escritura. Ele cumpre tudo. Ele não improvisa. Ele obedece, e sua obediência é sem plateia. Isso também é fundamental. Não há ninguém para aplaudir, nem para consolar. Só o céu e o inferno estão olhando, e o silêncio do Pai, este silêncio que assusta, é na verdade a confirmação. O Pai confia, por isso se cala. Nos desertos da alma, somos tentados a pensar que fomos esquecidos, mas talvez o que pareça abandono seja, na verdade, condução. Talvez o deserto em que você está seja o mesmo em que Jesus entrou, e o Espírito que o levou até lá seja o mesmo que está tentando te formar. Deus nunca desperdiça o deserto. Ele o usa para separar o que é superficial do que é eterno, o que brilha do que salva, o que agrada do que permanece. Jesus não foi poupado do deserto. Então, por que achamos que nós seríamos? Talvez o maior sinal de que você está no caminho certo seja justamente o silêncio, a luta, a secura. Porque o Espírito ainda conduz para o deserto, não como punição, mas como iniciação. Não para destruir, mas para revelar. E quando tudo parecer ausente, lembre-se, o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é gravidez. Ele está gerando algo, mesmo quando tudo parece mudo. As tentações de Jesus no deserto são, à primeira vista, simples: pão, poder, espetáculo. Mas por trás de cada proposta há uma ferida mais profunda sendo tocada. O inimigo não testa apenas a força de vontade, ele testa a identidade. Ele desafia a relação do filho com o pai. Cada frase do tentador começa com a mesma insinuação: se és o filho de Deus. Como quem planta dúvida, como quem insinua que, se ele fosse realmente amado, não estaria com fome, não estaria sozinho, não estaria sofrendo. A primeira tentação é sutil: transformar pedras em pão. Jesus está faminto, o corpo grita. E Satanás sugere que ele resolva isso com um milagre pessoal. Não para os outros, mas para si mesmo. Uma espécie de autorreferência espiritual. Mas Cristo responde com firmeza: nem só de pão vive o homem. Mateus 4:4. A fome física existe, mas há uma fome maior: a fidelidade à palavra. Ele não vai usar seu poder para si. Ele confia que o Pai proverá, no tempo certo. A segunda tentação é mais ousada: o pináculo do templo. Satanás cita a Escritura. Usa o Salmo 91 para propor um ato espetacular: lançar-se do alto, confiar que os anjos o segurarão. Uma fé transformada em exibição, uma identidade provada pelo impacto. Mas Jesus recusa: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. A verdadeira fé não busca sinais. Ela permanece mesmo no escuro, mesmo quando o céu parece ausente. A fé que exige provas não é fé, é barganha. Na terceira tentação, o inimigo se revela por completo, oferece todos os reinos do mundo. Basta um gesto de adoração, um atalho, sem cruz, sem dor, sem humilhação, a glória sem o sacrifício, a missão sem a obediência. Mas Jesus responde com uma espada: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mite 4:10. Ali, o confronto atinge seu clímax. Satanás é desmascarado e a fidelidade do Cristo permanece intacta. Cada uma dessas tentações é um espelho das tentações que enfrentamos hoje. Somos tentados a resolver tudo com nossos próprios meios, a provar nossa fé com milagres, a conquistar o mundo sem carregar a cruz.
Mas Cristo, ao vencer cada proposta, nos ensina que não se trata apenas de resistir, mas de escolher o Pai, de confiar no invisível, de permanecer mesmo quando tudo diz para desistir. Santo Inácio de Loyola ensinava que nas grandes decisões espirituais, o inimigo sempre aparece como anjo de luz. Ele fala com lógica, com urgência, com promessas, mas no fundo sempre tenta cortar o caminho da cruz. Jesus reconheceu esse movimento e por isso manteve-se enraizado na palavra. Não discutiu, não cedeu, não racionalizou, apenas respondeu com a verdade. Uma verdade que não precisa se impor, apenas permanecer. E se as tentações que você enfrenta hoje não forem apenas dificuldades aleatórias? E se forem convites disfarçados para você se afastar da sua verdadeira identidade? Cristo mostra que o combate é real, mas também que é possível vencer. Com a palavra, com a fidelidade, com silêncio e confiança. Jesus não enfrentou o inimigo com gritos ou com demonstrações de poder. Não houve tempestades, nem relâmpagos, nem manifestações visíveis. O que houve foi algo mais forte: o silêncio interior de quem conhece o Pai. A resposta de Jesus às tentações não foi teatral, foi profundamente enraizada na Escritura. Ele não debate, não hesita, não tenta vencer na força. Ele vence na fidelidade. Ele responde com a palavra, porque a palavra é a verdade que sustenta até quando tudo parece desabar. Cada vez que Satanás fala, Jesus responde com a Escritura, mas não como quem cita frases decoradas. Ele responde com a autoridade de quem vive o que proclama. Está escrito. Essa é a espada com que ele corta cada mentira. O Verbo feito carne usa o verbo escrito para revelar o verbo eterno. É uma tríplice comunhão de fidelidade. Nenhum argumento humano teria vencido aquele combate. Mas a palavra de Deus, guardada no coração, tem uma força que o inferno não suporta. Há também um elemento quase invisível, mas essencial: o silêncio de Jesus. Ele não reage com raiva, nem se justifica. Ele não transforma o deserto em um palco. Sua serenidade confunde o tentador. Santo Ambrósio dizia que o silêncio de Cristo no deserto gritava mais alto do que qualquer pregação, porque era o silêncio da confiança, da entrega total, de quem sabe que o Pai vê mesmo quando ninguém mais vê. E essa certeza é imbatível. Cada resposta de Cristo reflete uma postura espiritual. A primeira, diante da fome, é confiança na providência. A segunda, diante do espetáculo, é humildade diante do mistério. A terceira, diante do poder, é adoração exclusiva. Cristo não apenas rejeita a tentação, ele afirma quem ele é. E isso é chave. O inimigo tenta destruir a identidade, mas Jesus responde reafirmando-a. Adorarás o Senhor teu Deus. Ele sabe de onde veio, a quem pertence e para onde vai. Essa mesma dinâmica se repete na vida espiritual autêntica. Quantas vezes somos testados na identidade, quando nos sentimos abandonados, quando somos tentados a provar nosso valor, quando tudo parece escuro. Nessas horas é a palavra guardada que nos salva, a oração silenciosa que nos ancora, a fidelidade sem aplausos que constrói o verdadeiro altar da alma. São João da Cruz ensinava que a alma fiel caminha mais por não saber do que por saber. Cristo no deserto não tinha sinais, tinha sede, tinha fome, tinha provações, mas permaneceu. Esse permanecer é a maior vitória espiritual. Não há voz mais poderosa do que aquela que diz sim no escuro. Não há resistência mais santa do que aquela que não cede ao brilho fácil. E se a tua vitória espiritual não vier do que você faz, mas do que você escolhe não fazer, do que você recusa, do que você silencia, Cristo venceu no deserto porque permaneceu. E hoje a vitória continua acessível.
a quem permanece com ele. Enquanto o Filho de Deus enfrentava o tentador, o Pai permaneceu em silêncio. Nenhuma voz do alto, nenhum sinal celeste, nenhum gesto visível de socorro. 3 tentações profundas, 3 ataques diretos à missão. E o céu, calado. Por quê? O silêncio do Pai não é descuido, é confiança. Quando o Pai se cala, é porque ele sabe que o Filho está pronto. E essa confiança, silenciosa, oculta, radical, é o selo de uma maturidade espiritual que o mundo não compreende. Jesus, que acabara de ouvir no batismo, "Este é o meu Filho amado", agora escuta, nada. E é exatamente esse contraste que torna o silêncio ainda mais sagrado. Porque não há distância, há aprovação, há entrega. O Pai não intervém porque sabe que o Filho é fiel. Ele está presente, mas de forma velada. Como o oleiro que, ao colocar o vaso no forno, sabe que não pode abri-lo antes da hora. O fogo não é destruição, é fortalecimento. O silêncio de Deus é a temperatura exata da confiança. A Escritura está cheia de momentos em que Deus parece ausente. Jó, em meio à dor, clama: "Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo?" Livro de Jó, capítulo 13, versículo 24. Os salmistas gritam: "Até quando, Senhor, me esquecerás para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?" Livro dos Salmos, capítulo 13, versículo 1. Até mesmo o Cristo na cruz dirá: meu Deus, por que me abandonaste?" Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mas em todos esses gritos há uma busca sincera. O silêncio não é o fim da relação, é a maturação dela. A alma fiel aprende a permanecer, mesmo sem consolo. Santo Inácio de Loyola chamava isso de desolação espiritual. Momentos em que Deus parece distante, mas está mais próximo do que nunca. É quando a fé deixa de ser emoção e se torna decisão. Quando a oração não é mais doce, mas fiel. Quando a alma aprende a amar, não pelo que sente, mas por quem Deus é. Jesus no deserto nos mostra esse tipo de fé, firme, silenciosa, inabalável. A fé que não precisa ver para permanecer. O silêncio do Pai naquele momento é uma lição para todos os desertos que enfrentamos. Muitas vezes, quando mais precisamos, sentimos que o céu se fecha. Buscamos sinais e eles não vêm. Imploramos por respostas e tudo continua mudo. Mas talvez o silêncio de Deus não seja ausência, e sim aprovação. Como um pai que observa seu filho caminhar sozinho, porque sabe que ele está pronto, não para cair, mas para crescer. Santa Teresa de Calcutá passou anos de sua vida sentindo o silêncio de Deus. E mesmo assim, permaneceu fiel. Disse uma vez: "Deus se cala porque confia que você já ouviu o suficiente para continuar." Essa frase ecoa o que Cristo viveu no deserto. E talvez ecoe também em você hoje. Quando tudo parece sem resposta, a fidelidade se torna a resposta mais alta, mais pura, mais fecunda. E se o silêncio de Deus for a sua voz mais profunda? E se o que Ele quer dizer só pode ser ouvido quando tudo o mais se cala? O deserto nos ensina a escutar não com os ouvidos, mas com a alma. E é ali, no silêncio que fere, que o céu forma os santos. Quando Satanás se retira, o texto diz: "E eis que os anjos vieram e o serviram." Mateus 4, 11. Mas por que só depois? Por que não durante a provação? Porque a consolação, no plano de Deus, vem após a fidelidade. Não é a recompensa por resistir, é o reflexo natural de quem venceu sem abandonar a verdade. Os anjos servem Jesus não para aliviá-lo, mas para honrá-lo. O céu sempre se manifesta após a cruz, nunca antes. Isso nos revela uma chave da vida espiritual. Nem toda ausência é abandono, nem todo silêncio é rejeição.
Muitas vezes, Deus retira os sinais para fortalecer o coração. E quando a provação termina, quando escolhemos a fidelidade no escuro, então os anjos vêm, não como espetáculo, mas como presença. Eles não mudam o deserto, mas mudam a alma que passou por ele. É a pedagogia divina. Primeiro o deserto, depois a consolação. Primeiro a noite escura, depois a luz discreta. Deus forma seus filhos como ouro no fogo. E quando o fogo cumpre seu papel, os anjos se aproximam com alimento, com paz, com direção, como com Elias, como com Jesus, como pode ser com você. Talvez hoje você esteja lutando sem ver nada. Permaneça, porque os anjos vêm, sempre vêm, não para evitar a dor, mas para confirmar que o céu viu, que o Pai acompanhou tudo e que a vitória, mesmo oculta, foi registrada nas alturas. O deserto que Jesus enfrentou não terminou com um milagre, nem com multidões. Terminou com silêncio e com anjos. E isso nos revela tudo, porque a maior vitória espiritual não se dá diante de aplausos, mas quando o coração escolhe permanecer, mesmo sem sentir, mesmo sem ver. O inimigo quis roubar de Cristo a identidade, mas saiu derrotado, porque Jesus sabia a quem pertencia. Hoje, muitos vivem desertos interiores, crises, secas, abandonos, mas o que esta batalha esquecida nos ensina é que o deserto não é sinal de afastamento, é convite à intimidade. Quando Deus silencia, Ele está formando. Quando o inimigo grita, é porque teme quem você pode se tornar. E quando tudo parece sem sentido, a fidelidade se torna oração. As tentações continuam. Elas se atualizam em formas mais sutis. A pressa, o ego, o cansaço, os atalhos. Mas a resposta também continua viva. A palavra, o silêncio, a confiança. O mesmo Cristo que venceu no deserto vive em nós e espera que cada alma, na sua hora mais escura, também diga: só ao Senhor adorarei. O deserto pode parecer vazio, mas talvez seja ali, no pó, na secura e no silêncio, que Deus mais fala. Talvez seja ali que os anjos já estão à espera, não para nos tirar do sofrimento, mas para nos confirmar na promessa. E agora, você que escutou este mistério até o fim, pergunto: quantos desertos você já atravessou? E em quantos Deus falou sem palavras? Comente abaixo: eu pertenço ao Pai. Se mesmo em meio ao silêncio, você escolhe confiar. Se inscreve no canal, curta, compartilhe e envie este vídeo a quem atravessa um deserto. Porque às vezes, uma única palavra pode sustentar toda uma alma.